Boa noite, gente. Estamos iniciando aqui a apresentação do novo curso, tá? Boa noite, Beatriz. Do novo curso que eu nomeei Inteligência de Negócios. Eu tô só com ele aqui aberto, o documento inicial dele, tá? Para você ter ideia do que é. Isso aqui é um documento interno, mas não há problema em vocês terem acesso, né? E posso até divulgar esse documento aqui depois com quem tiver interesse para ler, né? O curso ele já era para ter iniciado, mas eu deixei só as inscrições e ele vai acontecer durante o mês de dezembro até o final do ano, com exceção das datas. Desculpa, acho que eu não estou mostrando a tela, né? Com exceção das datas do dia 24, véspera de Natal, 25, Natal, 31, véspera de Ano Novo. Tá? Então, esse curso vai acontecer terças e quintas. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai ter aqui 8. 8 aulas. Talvez alguma aula no sábado, para complementar se for necessário. Mas, no mínimo, essas 8 aulas, tá? Eu vou apresentar aqui o que é o curso, né? Curso de análise de dados para inteligência de negócio. A gente vai atuar dentro do Excel, beleza? Então você tem que ter uma base de Excel, por isso que eu estou trazendo para esses alunos que já foram meus alunos, que tem uma base de Excel, no curso de Excel, ou até mesmo no curso de estatística. Tem que ter uma base de Excel para poder acompanhar. Beleza? É a distância, mesmo esquema, né? No Google Classroom. Aqui a gente vai ter uma planilha de inscrição que eu vou liberar para vocês de hoje para amanhã, provavelmente amanhã de manhã, para vocês só se inscreverem, né? Porque na verdade esse curso qualquer pessoa pode fazer, ok. Mas é como eu estou dizendo, ele é como se, para quem está no de Excel, é como se ele fosse o segundo módulo do de Excel, beleza? É como se fosse um curso de análise de dados e aquele de Excel que a gente teve fosse a primeira parte e essa a segunda. E aproveitando, se um de vocês estiverem no curso de Excel, as atividades já vão ser fechadas também amanhã, né? Hoje mais não, mas amanhã eu fecho. Então amanhã eu já fecho o curso, quem enviou as atividades, quem não enviou, né? E hoje já essa aula aqui já é uma aula de apresentação desse novo curso. Quinta-feira a aula desse novo curso. No mesmo horário do de Excel, né? Como eu disse para vocês, vai rolar durante o mês de dezembro. Como a gente não tem aula no dia 25 nem no dia 1º, a gente teria 10 aulas, né? Então, dia 1º estou de férias, dia 25 é feriado. Esses 2 dias aqui, que poderia ser necessário, né? Porque eu queria ter feito essa aula aqui no dia 27, não foi? A gente pode jogar para o sábado se for necessário, tá? Se for necessário. Mas teremos no mínimo esses 8 encontros aí. Aqui é uma justificativa do curso e tudo mais, uma caracterização. Questões mais burocráticas, né? A metodologia é aquela que vocês já conhecem, né? Baseada no aprendizado. Ou seja, eu vou trazer o conteúdo, eu vou apresentar aqui o Excel, vou falar muito, já falei bastante no primeiro módulo, mas a gente vai falar de tabelas dinâmicas, vou trazer um pouco mais a ferramenta do Power Query que tem no Excel. Então é o seguinte, pré-requisito para esse curso, conhecimento básico do Excel e ter o Excel. Pode ser pirata, pode ser mas você tem que ter o Excel, tá? De preferência o Excel do 2019 em diante. Pode ser online? Pode, mas talvez tenha algumas funcionalidades que você não consiga e tem que fazer na mão, né? Eu não coloquei aqui, ó, escolaridade mínima e estudo fundamental completo, ok. Mas eu vou precisar de um conhecimento básico de Excel aqui também, tá? Assim, como um suplemento, senão você vai ter dificuldade.
5 semanas, né? Como eu disse a vocês, acaba no dia 30. Esse curso. Acaba no dia 30. A ideia é que rola o dezembro todo. Se eu não tiver aula em sábado aqui, nessa última semana aqui, ó, vai ser na segunda, tá? Para poder completar o curso. Beleza? E aí, gente, essa aula do dia 30 aqui, ela não é uma aula que eu vou pedir uma atividade, não. Essa aula é finalizadora, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não deixe atividades para fazer em janeiro, não vai ter como. Porque eu tenho que fechar o curso até 31 de dezembro. Então, esse curso é um pouco diferente dos outros, que eu dou um espaço, eu posso esperar, né? Qualquer curso desse que eu dei durante o ano, na verdade, eu poderia esperar até 31 de dezembro. Eu não faço isso porque perde o sentido do curso. Mas esse aqui, a gente já está há 30 dias do dia 31, então ele é intensivo, tá? Então, se você for fazer, saiba que o curso é intensivo. Ele é aula até o dia 30, então quem fizer essa atividade até dia 30 está feito. No dia 31, no dia 30 eu já estou fechando, na verdade. Né? Nas últimas horas ali, para não ter que depois estar solicitando né, que o curso seja reaberto. Então você vai ter um certificado de 39 horas. Né? Basicamente, como é um curso intenso, as atividades que vocês vão fazer são as atividades que eu faço na aula. Então é assim, é imprescindível assistir a aula. Mas se eu não assistir, fica gravada? Fica, mas tu vai ter que assistir depois. Porque assim, eu sei que tem aluno que não vem na aula online e não assiste ela gravada depois. Mas faz a atividade, que não necessariamente é uma atividade que você precisa assistir a aula gravada. Mas nesse aqui você vai precisar. Muito provável que a maioria deles se precise. E não faça, assistir a aula na terça, passa uma atividade e não deixe acumular. Mesmo de horário do dia Excel. E na verdade, Beatriz, ele é uma continuação do dia Excel. Tá? É porque o curso, na verdade, é análise de dados. Aí, análise de dados, Excel para análise de dados é o módulo 1. E inteligência de negócio no Excel é o módulo 2. Né? Você pode fazer separadamente. Você pode fazer só o curso de Excel para análise de dados. Você vai ter um certificado. Você pode fazer só esse, desde que você tenha conhecimento de Excel. Aí, como é que eu vou comprovar isso? Bem, se você não tiver conhecimento de Excel, você não vai conseguir fazer as atividades. Porque eu não vou mais falar o que é uma planilha, o que é uma célula. Eu vou partir do princípio que você já conhece fórmulas de Excel, que você conhece as funções, ferramentas de dados. Eu não vou mais explicar. Ó, você vai clicar aqui, aí vai organizar os dados. Não, não tem isso. Tá? Não vai ter mais isso. Eu já vou explicar o que é aquela análise. A gente vai trabalhar com análise. Daqui a pouco vocês vão ver aqui os... os conteúdos, né? Conteúdo. Então, impactos, prejuízos, certificação e a descrição. Tá aqui, o conteúdo é esse. A ideia, não necessariamente isso aqui é cada dia desse uma aula, mas a princípio basicamente é. Tá? Como eu disse a vocês, talvez esses dois últimos itens aqui seja extraordinários. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se não der pra gente chegar lá, vocês vão ter uma apresentação, digamos assim, que não seja nível de aula. Porque imagina aí, cada dia aqui é uma tarefa. Então é bem intenso. Teve aula terça, teve aula quinta, na outra semana ainda não fiz a atividade 1, você não vai terminar o curso. Eu sou bem direto. Não, deixa 3 atividades, ainda vou fazer. Não, terminou a aula, faça atividade. Terminou a aula, faça atividade. A gente vai chegar no mínimo até esse outro aqui. Essa é a ideia do conteúdo. Então, por exemplo, conteúdo 1. Veja que é uma continuação do que a gente parou. Fundamentos de BI, KPI, primeiros dashboards com tabela dinâmica. Veja que
E talvez esse nome BI, KPI, você fique assim, né? Mas isso é um conceito que você aprende em 5 a 10 minutos. BI significa Business Intelligence, que é o nome do curso, Inteligência de Negócio, só foi traduzido. Né? Os KPIs, né? Os KPI que a gente chama também, que são variáveis, né? Valores que a gente vai analisar, e baseados nesses dashboards que a gente já fez na primeira aula. Então vai ser um curso bem prático. Quando eu vou trazer uma prática disso aí, não vai ter muito que um material como tem o de Excel, eu mandei alguns apostilas e tal, mas aqui o material já vai ser a própria prática, né? É um curso intenso e bem prático, porque não tem muito conteúdo de teoria, né? Porque o que tem de teoria vai na própria prática, porque você tem que já saber o Excel, os conceitos. Então, por exemplo, quando eu venho aqui para falar de Power Query, por exemplo, né, qualidade de dados, preparação de dados, eu vou trazer uma planilha, por exemplo, com um bocado de dados semi-estruturados, ou talvez estruturados já, né, em linhas e colunas, mas que muitas vezes precisam de transformações para você trabalhar. Então a gente vai trazer algumas práticas dessas transformações, né? E a gente talvez utilize o Power Query. Eu vou abrir o Excel aqui. Aí onde, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui abrir uma planilha nova. Aí eu venho, por exemplo, aqui em dados e vou obter uns arquivos aqui de CSV. Eu já fiz isso, então isso você já tem que saber o que eu estou fazendo. Então eu vou aqui pegar, por exemplo, eu tenho um inteligência de negócio. Não sei nem que conteúdo é esse, mas deixa eu abrir aqui. Vou importar esses dados aqui que está no arquivo CSV. Então você já tem que saber o que é isso. O que é um arquivo CSV? Um arquivo separado por... Os dados são separados por vírgulas, né? Ele está tentando importar esses dados. Ele trouxe aqui, ó, algumas informações, né, de dados aqui que eu tenho. Beleza? Foram dados fictícios, tá, gente? Esses dados. E eu posso importar, mas o que eu quero mesmo é isso aqui. Eu vou vir aqui, por exemplo, em... Aqui. Deixa eu importar aqui dados. ChatGPT, deve ser alguma coisa em... Pronto, por exemplo, são dados fictícios que o ChatGPT gerou. Aí eu recebi aqui esses dados. Olha, isso aqui está estruturado, tá bem? Não, o que é que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo aqui um conjunto de dados separados por uma tabulação. Como é que eu posso organizar esses dados no meu Excel, né? Veja que o delimitador aqui está uma vírgula, está errado. O delimitador aí, na verdade, é uma tabulação aqui, desculpa, não é uma tabulação, né? É uma barra reta, então é um valor personalizado, que não tem aqui, ó. É um valor personalizado, só que eu não disse, né, o valor. Veja que eu não delimitei o valor aqui, ó. Então ele mesmo dividiu os dados. Veja que do jeito que está aqui não está estruturado, porque veja, aqui, ó, tem alimentos, transporte, isso é os custos de alguma coisa, alimentação, alimentos, transporte. Esse lazer era para estar aqui, né? Mas a separação é por essa barra reta. Agora sim, ó. Ele separou os dados, ó. 1, 2, 3, ó. Alimentação no dia 5 de janeiro. Alimentos, gastei com cartão de crédito R$50. Né? Então, eu posso carregar esses dados na minha planilha, como eu posso transformá-los. Eles já estão bem estruturados, eu já posso carregá-los. Mas se eles não tivessem, eu podia vir aqui em transformar. E aqui eu já estou usando um editor do Power Query, né? Mas eu posso transformar, por exemplo, eu posso vir aqui
e remover o botão direito do mouse, remover coluna. Vou remover essa coluna. Ou eu posso vir aqui, ó, essa coluna é uma coluna numérica. Então eu vou chamar aqui de identificadora. Identificador. Essa coluna aqui é o tipo de gasto. Veja que eu não estou dentro de uma planilha eletrônica. Isso aqui, ó, é um texto, ó, ABC. Né? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é uma data. Então eu digo a data da compra. Dou 2 cliques aqui, data da compra. Aqui, não se preocupa com esse código aqui em cima. A gente não vai trabalhar com isso, tá? Aqui eu vou chamar de subgasto. Ou descrição, sei lá. Tipo de pagamento. Eu já estou trabalhando aqui com a ferramenta chamada Parker valor pago. Aqui eu vou eliminar. Veja que se eu não tivesse feito isso aqui, eu ia ter que fazer isso na planilha eletrônica. Aqui ela já está bem estruturada. E veja que tudo que eu estou fazendo aqui, ó, ele está registrando as minhas etapas. Se eu quiser, por exemplo, voltar, ó, eu clico aqui, ele vai mostrando como estava antes. Eu não tenho como fazer isso numa planilha eletrônica. Feito isso, eu posso vir aqui simplesmente em fechar e carregar. Então ele carrega para mim aqui, ó, esse conjunto de dados. Veja que ele carrega como uma tabela, né? Ah, o que é uma tabela? Cara, isso é curso básico de Excel. Isso aqui não é um intervalo de dados. Isso é um objeto de tabela no Excel. Tá aqui, ó, design da tabela. Essa tabela tem nome. Ela se chama dados_chat-GPT. Na verdade, essa tabela ela é oriunda de uma consulta. Ah, o que é uma consulta? Ele está consultando esses dados de outro lugar. E de onde ele está consultando esses dados? Ele está consultando esses dados desse arquivo meu aqui, ó. Ele está aberto aqui em outra tela minha, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês. É desse arquivo que eu importei, né? Que é o dados ChatGPT. Lembra? Esse arquivo aqui, ó. Ele está separado por tabulação. Tem 20 itens. Um arquivozinho de texto que eu gerei lá no ChatGPT. Copiei e colei aqui em alguma aula minha, alguma coisa. Então, esse é o arquivo que, na verdade, o Excel está consultando. É tanto que se eu alterar qualquer informação nesse arquivo aqui, ó, alimente, vou botar só assim. Vou dizer que isso aqui foi um transporte. Vou salvar. Isso é uma consulta. Aqui continua a alimentação. Mas isso aqui é uma consulta. É uma consulta. Tá aqui, ó. Isso é uma consulta. Se eu atualizar essa consulta, veja que virou transporte aqui. Por quê? Porque ele está consultando esse arquivo externo. Se eu desfizer aqui, salvar esse arquivo e voltar, ele continua o transporte. Mas no momento que eu atualizar essa consulta, volta para a alimentação. Porque esses dados eles não estão originalmente no Excel, eles estão sendo consultados. Né? Isso aqui foram coisas do final do curso passado. Que inclusive, se você não fez, deixa eu olhar aqui o Excel para análise de dados. Para quem for do curso de Excel para análise de dados, que tiver aqui. A atividade 7, 3 pessoas enviaram, ok. Atividade 6, 4. Talvez tenha uma pessoa aí faltando enviar a atividade 6, tá? E aí eu ainda espero aí até amanhã, se for um de vocês. Ah, beleza. Porque eu tô vendo aqui, ó, começa com 9 pessoas, né? Ó, 9 pessoas, 9, 8, chega, vai diminuindo, né? 6, 4, pronto. Atividade 5, 4. Atividade 6, 4. Se for as mesmas 4 pessoas, eu nem olho as atividades, eu começo a avaliar, pessoal, da última. Não sei se vocês estão entendendo. Evito o trabalho, né? Começo a avaliar da última. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que Amanda, João e Renan fizeram. Ok, vou avaliar a deles 3. Aí depois aqui eu estou vendo que Amanda, João, Nadielene e Renan fizeram. Tá?
Atividade 5. Amanda, João, Nadilene e Renan. Então tá faltando Nadilene. Não sei se foi ela que falou aí. Né? Só avalio deles 4. Chega aqui, eu nem olho mais o de Alonso. Se foi Beatriz que falou, Beatriz, você tem mais atividades a enviar. Né? Só olho deles 4. Beleza? Eu não sei se foi Beatriz, foi Nadilene. Aqui, ó, não olho dessa galera toda. Não vou olhar a Andressa, não vou olhar Caio. Tá? Então, provavelmente eu vou ter aí no máximo 4 pessoas terminando esse curso. E tá ótimo, não tô, é como eu já disse uma vez, pode ter uma pessoa. Importa que o cara que quer aprender. Então, ó, voltando para aqui para o Excel, esse é um exemplo, né, de exercícios que a gente vai fazer. Aqui é um exemplo bem fiz, eu não fiz nenhuma transformação. Né? Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e editar muitas dessas informações aqui no Excel durante a aula. Então a aula é fundamental, a aula online vai ser fundamental. Então, por exemplo, quando eu volto aqui, eu tenho outra tarefa. Essa tarefa que eu mostrei vai ser, por exemplo, talvez uma prática lá dessa aula 2. Né? Como a gente já está gastando a aula de hoje, na verdade eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8 aqui, é muito provável que eu utilize essas duas aulas aqui do dia 22 e do dia 29 para terminar o curso, tá? Para poder dar 10, 11 aulas aí. Então, vai ter uma aula de estatística descritiva aplicada a negócio. Talvez, por exemplo, essa aula 3, ela inclua esses dois assuntos. Não, aqui é muita coisa. Probabilidade, um básico, o que é lei dos grandes números. Então, assim, quem fez o curso de estatística já sabe o que é isso. Mas é um conceito pontual para esse curso que é importante que vocês saibam. Né? Então, talvez, a aula 1 eu até consiga dar esses dois assuntos. Né? Falar o que é BI, o que é KPI, criar um dashboard, né? E ao mesmo tempo criar esse dashboard trabalhando com preparação dos dados, né? Fazendo uma ETL. Então, esses termos que vocês não estão aprendendo, é fundamental que vocês ou assistam online ou assistam a aula depois, tá, gente? Essa aula vai ser fundamental. Então, o ETL, por exemplo, é um conteúdo, é um assunto chamado extração, transformação e carga. Extraction, Transform, Load. Né? É você extrair dados, transformar esses dados, basicamente o que a gente fez aqui, só que praticamente não fez nenhuma transformação, né? E carregar esses dados em algum lugar. Carreguei aqui numa planilha, né? Então, a partir desses dados aqui, eu posso trabalhar com tabelas dinâmicas, né? Eu posso começar a vir aqui, então vou fazer uma análise de como estão os meus gastos, os percentual, como é que eu posso fazer isso? Vamos trabalhar com a tabela dinâmica, então eu vou vir aqui, né? Vou inserir uma tabela dinâmica, né? Do intervalo dados ChatGPT em uma nova planilha e vou dar um OK. Então eu vou vir aqui e vou dizer, eu quero ver tipo de gasto e quero ver, por exemplo, a quantidade. Tipo de gasto, quanto eu tenho gasto, eu quero botar aqui tipo de gasto nas linhas e quero colocar, por exemplo, tipo de gasto também nos valores. Né? Então ele já me deu quantas vezes a alimentação aparece, a contagem. Né? Se eu não quisesse a contagem, né? Se eu quisesse outra informação, eu mudaria o campo aqui para média, mas não faz sentido, né? Não faz sentido média aqui, mas o que faz sentido é a contagem, ou seja, a soma também daria mesmo, também não faria sentido, daria a mesma coisa, mas a contagem, ou seja, o que é que ele está fazendo? Para cada tipo de gasto, quantos tipos de gasto eu tenho, né? Então, nesse dado aqui, para cada tipo de gasto, alimentação, quantos tipos de gasto eu tenho aqui em tipo de gasto? Ele vai contar. Não faz sentido eu calcular média nem soma de um valor nominal, né?
Mas faz sentido eu contar, então ele vai contar quantas vezes a alimentação. Veja aqui rapidamente, eu criei aqui uma tabela dinâmica, sem fórmula alguma, usando uma tabela dinâmica. Quando eu clico em cima, eu sei que isso é uma tabela dinâmica, porque eu tenho uma tabela dinâmica que tem um design. Veja que eu vou falar dessa forma, veja que eu não vou explicar mais o que é uma tabela dinâmica. Então eu tenho isso aqui, a partir disso aqui eu posso criar um gráfico dinâmico, então eu posso vir aqui e inserir um gráfico dinâmico. E, por exemplo, poderia usar um gráfico de barra, mas para o que eu quero, é mais interessante que eu use um gráfico de pizza, como eu já expliquei para vocês também no curso passado. Uma questão de proporcionalidade e um gráfico de pizza é mais interessante, né? Então veja que a partir daqueles dados de bloco de notas eu já tenho tudo isso aqui. E aí eu clico aqui, marco, por exemplo, a quantidade, mas eu não quero rótulos, eu quero onde eu quero essas informações. Eu quero aqui, ó, texto explicativo, né? Então ele já me mostra quantos por cento eu tenho de cada tipo de gasto, né? E cada tipo de gasto eu estou dessa forma aqui, ó. E ele é dinâmico, por quê? Porque eu posso, por exemplo, desmarcar a alimentação e ver quantos por cento eu estou gastando dos demais. Veja que a educação aqui está com 23%, né? Mas quando eu adiciono a alimentação, ela vai para 17%. Então, se eu disser assim, eu vou querer tirar a alimentação, compras, e eu quero saber só entre educação e saúde quanto eu estou gastando. Só entre educação e saúde eu estou gastando 56% da educação, 44% de saúde. Veja que isso é dinâmico, esse gráfico é dinâmico porque ele veio de uma tabela dinâmica. E uma vez que eu filtro esse gráfico aqui, a minha tabela dinâmica também é filtrada. Então isso é um exemplo de tipo de gasto, né? E eu posso brincar aqui, né? Trazer essa legenda, tirar essa legenda, né? Porque não faz sentido, né, galera? A alimentação já está dizendo que isso aqui, para que eu quero isso aqui? Ó? Informação duplicada desnecessária, né? Informação duplicada desnecessária. Título do gráfico, eu posso tirar ou colocar, não vou botar, não precisa, eu já estou sabendo que é o meu gasto. Eu posso, nesse rótulo aqui, colocar um melhor ajuste, para ocupar menos espaço, né? Se aumentar aqui o gráfico, talvez ele coloque alguma informação dessa para dentro, né? Mas não colocou. Então eu vou trabalhando aqui com o meu gráfico. Tenho mais opções. Posso trabalhar aqui com porcentagem, ó, que é o que eu queria, ou não. Posso marcar o nome da categoria, mas é interessante, né? O nome da categoria e o percentual. Então aqui eu já tenho um gráfico interessante para os meus gastos, né? Os meus gastos. Ou seja, não é em valores que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é a quantidade. Se eu quiser saber em valores, como é que eu faria? Aí eu ia fazer o quê? Tá aqui, né? Uma planilha dinâmica aqui de análise de gastos. Cliquei 2 vezes. Vou criar uma nova. Vou diminuir aqui essa camarada. E o mais interessante ainda é, por exemplo, eu colocar esse gráfico separado. Tá? Eu vou mover esse gráfico para uma nova planilha chamada análise. Não, eu vou chamar gráfico, tá? Gráfico percentual do tipo de gasto. Como está muito grande, gráfico do tipo de gasto. Então ele cria esse gráfico aqui, ó, fica mais, né, dados, né? Tem uma boa prática, dados, que são os dados. Ele chamou dados de GPT, mas vou botar só dados de gastos nesta planilha, né? Então você tem aqui gráfico do tipo de gasto, análise de gasto. Geralmente eu gosto de botar análise antes. Análise geralmente são as tabelas dinâmicas, né? Mas lembre que esse gráfico vem dessa tabela dinâmica. Aí eu posso fazer uma nova análise, né? Análise de gastos. Tá. Fazer uma nova análise aqui. Vou criar uma nova tabela dinâmica. De que intervalo? Clico aqui. Venho para cá. E ó. Venho para cá. Tá? Seleciona essa tabela toda, ele já diz, ó.
dados ChatGPT. Ou se não, eu sei que o nome dessa, veja, se eu clicar em cima dela, ele vai dizer, ó, a partir dessa célula, não. Eu quero a partir do nome dessa tabela. O nome dessa tabela é dados underline ChatGPT. Ele acha, vou criar uma nova planilha, uma nova tabela. Então, essa tabela dinâmica vai vir da onde? Vai vir, ó, se eu clicar em cima dela, fonte de dados, alterar a fonte de dados, vem da onde? Dados underline ChatGPT, que é o nome dessa tabela aqui. Vou cancelar aqui, como é que eu sei? Clico aqui nessa tabela em cima dela, ó, design da tabela, dados underline ChatGPT. É o nome desse componente dessa tabela aqui. Então eu venho aqui, vou inserir, por exemplo, um tipo de gasto. E eu quero calcular o que é do tipo de gasto? Os valores. Pronto, agora ele já está calculando aqui quanto eu gasto por cada um. Aí eu venho aqui e digo, não, isso aqui está em real assim. Beleza. Fica mais bonitinho, né? As minhas análises. Aí eu vou criar aqui um gráfico desse conjunto de dados aqui. Então eu venho aqui em análise e gráfico dinâmico. Vou novamente fazer um gráfico de... Posso fazer de barras, mas eu quero fazer novamente de pizza, né? E dar um OK. Já, para começar, vou pegar esse gráfico, clicar com o botão direito e mandar ele mover para uma nova planilha, chamada gráfico valores dos gastos. Ou gráfico valores gastos, entendeu? Valores gastos. Você pode vir aqui, arrasta para ficar bonitinho, ó. E aqui eu começo. O que é que eu posso fazer? Novamente, vou tirar essa legenda, porque não precisa. Não precisa desse tipo de gráfico. E no rótulo aqui, eu venho para mais opções e vou deixar, ó, eu quero deixar em porcentagem ou o valor aparecendo aqui. Se eu estou trabalhando com gráfico de pizza, a porcentagem é melhor. Certo? Cadê ele? Aqui. Mais opções. Deixa eu me organizar aqui, pessoal. É aqui. Opções de rótulo aqui. Ele ainda pergunta, mostra a linha de preenchimento, é besteira. O que é que eu quero aqui? Nome da categoria, interessante. Aqui por fora, talvez, ó, posição do rótulo. Posso dizer onde eu quero colocar. Ou melhor ajuste. Eu aqui vou botar externo, eu acho que fica melhor. Eu posso também... nesse caso aqui, eu clicar nessa galera, vir aqui, aumentar um pouco essa galera, né? Como tá todo mundo colorido ali, ó, pintar eles de branco, não sumir, né? Mas colocar dentro. Então, quantos por cento aqui eu tô gastando? Não ficou muito legal, não. Eu prefiro... Formatar a área do gráfico, não. Aqui, rótulo, mais opções. Opções de rótulo. Eu prefiro externo e pinto de preto. Fica melhor. Pronto. Então aqui está feito mais um gráfico, tá? Aqui veja que o percentual não é da quantidade, ó, como está aqui, vestimenta 10%, alimentação 27%. Então, ó, vestimenta deu 10% também em valores, né? Mas deu 14% de alimentação, né? Apesar de eu ter ido comprar várias vezes, em termos de valores, eu estou gastando 14% com alimentação. O que eu mais gasto aqui é com a educação. E veja que a educação eu fui 17% das vezes, né? Então, assim,
Teria que ir olhando. Então são análises simples e básicas, pessoal. Simples e básicas que a gente mostra aqui, já mostrou isso no curso anterior, né? Então, esse seria, por exemplo, o conteúdo da primeira aula, segunda aula, só que um pouco com mais de conteúdo, de assunto, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, para assuntos como estatística descritiva aplicada a negócios, é muito provável que esses 3 assuntos aqui eu dei em 2 aulas, tá? É muito provável. Tanto que hoje eu estou até já falando alguma coisa do primeiro assunto, né? Então, se necessário, até aulas no sábado a gente pode ter, tá? Mas temos que terminar isso em dezembro. Então, quando eu for falar de estatística descritiva aplicada a negócios, eu vou falar de estatística descritiva. Quem já fez curso de estatística comigo, eu não vou detalhar aquilo tudo. Eu vou falar o que é uma média, o que é uma mediana, o que é uma moda, o que é desvio padrão, o que é variância, o que é gráfico A, B, C, D, para que serve. É uma descrição geral, mas praticar aqui, né? Então, não sei se eu tenho aqui algum... Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, uma aula que eu posso mostrar de estatística descritiva, né? Aquela aula que eu dei para vocês de Estado, IDHM, renda, educação, PIB per capita e assim por diante. E fui falando aqui de, por exemplo, o que é um gráfico de colunas. Eu fui falando por isso a importância, né? No Excel, de cada gráfico desse, né? Vai ser basicamente isso aí. Mas eu tenho aqui, por exemplo, não, esse aqui não tá. Esse aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, esse dashboard. Eu acho que eu mostrei esse para vocês, né? Como uma atividade. Um conjunto de avaliações aqui em um apartamento do Booking, né? E eu criei algumas tabelas dinâmicas e ao fim um dashboard, né? E aqui foi o fim do último curso, né? Eu tenho aqui isso aqui já, ó, né? Um uso de tabelas dinâmicas, um dashboard, né? Eu tenho basicamente isso aí. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Pronto, controle de hospedagem. Eu tenho outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, o cara tem aqui uma tabela, ó, que ele tem um mês, o valor que entrou e o código de um apartamento, né? E aqui são gastos dele, o tipo de gasto, o tipo de saída, né? E para tudo isso ele criou aqui, por exemplo, uma tabela. Uma tabela que identifica, ó, item 1 é do mês 1 do ano 2018. Isso quer dizer o quê? Que janeiro de 2018, isso aqui é um item, código 1. Eu consigo relacionar aqui, ó, essa tabela, veja que isso é uma tabela, período, com isso aqui, ó, código do período. Então, quando aqui tem, por exemplo, de 1 a 12, aqui tem um 2, ó. Você vem aqui em período, na verdade esse aqui é o código do mês, desculpa. Eu tenho 36 períodos, né? Deixa eu ver isso. Esse aqui eu acho que está errado, não é de 1 a 12 não. Não, tá certo. Okay. Tá certo. Eu cliquei nesse, foi sem querer. Veja se vocês entendem aqui, né? Por exemplo, eu tenho períodos. O que são períodos? Período 1.
código do mês é o janeiro de 2018. Período 2, fevereiro de 2018, e assim por diante. Depois veja que o período 13 é janeiro de 2019, e assim por diante. Né? Período 25, janeiro de 2020, e assim vai. Então, para cada entrada, eu tenho o quê? Uma entrada 1. Qual é a entrada 1? Foi uma entrada que o código do período foi o código do período 2. Quem é o código do período 2? Ó, o código do período 2 tá aqui, ó. Quem é o 2? Esse cara aqui. Ou seja, é fevereiro de 2018. Então, nessa entrada aqui, eu sei que esse 2 significa fevereiro de 2018. Né? Se eu quiser saber mesmo, aí vem os conceitos, né, de Excel. Eu poderia adicionar uma coluna aqui nessa tabela. Veja que isso aqui é uma tabela. Né? Poderia adicionar uma coluna aqui nessa tabela. E seria uma coluna à esquerda. Né? E fazer uma busca. Um PROC-V. Né? Qual o valor procurado? É o valor que está aqui, ó. Que ele vai criar dessa forma, né? Arroba, código período. Você não precisa escrever isso, ele mesmo cria. Qual é a tabela? Onde é que eu vou procurar isso aqui? Vou procurar aqui em período. TB período. Tudo. Qual é o índice da coluna? Você vai procurar isso aí no índice de coluna 1. Eu vou fechar. Na verdade, qual o índice de coluna aqui é número do índice de coluna, né? Não, no caso aqui você vai procurar, você vai botar... Eu estou fazendo uma coisa aqui. Você pode até melhorar isso aqui, ó. Inserir. Que o PROC-V não resolve isso aqui não, mas olha isso aqui que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Se eu botar 2 aqui, ele vai me dizer que na verdade é fevereiro, né? Eu sei que é fevereiro. Veja, esse código 2 aqui, ó, tá vindo aqui em período e tá trazendo esse 2 aqui. Se eu botar 3 aqui, ó, deixa eu ver aqui. 3. Ah, porque tem uma validação aqui da célula. Deixa eu ver se eu consigo. Porque essa célula está com validação. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ó. Onde é que eu sei que tem validação? Aqui. Ó, ela tá com essa validação aqui. Eu vou tirar. Deixa eu ver se ele vai aqui. Eu acho que era isso. Era. Então veja que ele agora vai trazer o ano. Posso até botar aqui, ó. Referência. Tá trazendo um ano agora daqui, ó, de período. Mas eu não quero o ano. Eu quero que você diga o mês e o ano. Então... eu posso fazer o que? Eu posso trazer, então faz assim, ó. 2, começa a vir os seus... será que eu consigo trazer aqui 2 e um PROC-V? Um outro PROC-V aqui. Ele não vai aceitar isso não, mas deixa eu ver aqui uma... ele não vai aceitar isso aqui. Eu tenho uma outra forma de fazer isso, né? Mas para ser mais fácil, eu não fazia nem parte da aula isso aqui. Tá faltando esse parágrafo. Vou deixar aqui 2. Mês.
ano. E vai ser a mesma coisa aqui, né? Ó. Só que aqui eu vou buscar o 3. Pronto. Então eu agora sei que teve uma entrada, código. Veja que esses dados aqui eu não vou digitar. Esses dados aqui eu não vou digitar. Posso até marcar eles de cores. É uma cor diferente, só para... Mas eu sei que é fevereiro de 2018. Teve uma entrada, veja que eu não digito, eu digito 2 aqui. Se eu botar o código 1, ó, código 1, ele vira janeiro de 2018. Código 2, fevereiro de 2018. Tá? Só para mostrar para vocês uma relação entre tabelas. No apartamento 1, veja que tem um... Não, no aplicativo 1. Aplicativos. Ok, vamos dizer que o cara use Airbnb, use Booking, enfim. Use valores entradas pessoais, né? Então você, por exemplo, pode ter aqui uma tabela dinâmica. Ó. Isso aqui é uma tabela dinâmica, galera. Quando eu clico aqui na tabela dinâmica e peço para mostrar, é uma tabela dinâmica que traz todos os valores. Aqui, ó, mês e ano. Na verdade, ele é uma soma dos valores. Né? Essa tabela dinâmica aqui é isso aqui, ó. Inserir tabela dinâmica. Da onde? Desse intervalão aqui, né? Eu vou decorar o nome dessa tabela dinâmica aqui, dessa tabela. O nome dessa tabela é TB entradas. Copiei aqui, colei. Então, por exemplo, aqui, ó, TD significa tabela dinâmica de entradas. O que é que está sendo feito aqui, ó? Inserir tabela dinâmica. Venha de TB entradas, né? Na planilha existente, que eu vou botar aqui embaixo. Pronto, ele inseriu. Eu sem querer apaguei a outra porque foi do mesmo conteúdo, né? Mas ó, se eu botar o valor, ele já vai somar para mim. E veja que você... Peraí. Eu botei na outra planilha, foi deixa eu excluir essa. Inserir tabela dinâmica de TB entrada em planilha existente. Ok. Aí tá certo. Valor. Se eu botar valor aqui, ele vai trazer todos os valores na linha, mas o que eu quero é o valor resumido. Esse aqui não precisa. Então ele vai trazer a soma de todos os valores. Ele vai saber quanto eu ganhei. A soma disso aqui, ó. Se eu quiser saber a média, eu mudo isso aqui para média. Então o custo vai ser, e veja que aqui tem a soma. Mês e ano, de tudo. Média de valor. Soma de valor. Quanto eu ganho em média por cada reserva. Basicamente é isso. Então o custo vai ser muito em cima disso aqui, ó. Quanto foi de saída? Tá aqui, ó. Do mesmo jeito. Tem esse gráfico aqui, mas nem precisava. Tá aqui do mesmo jeito. Né? Inserir tabela dinâmica desse cabo aqui. No caso é TB saídas, né? É nessas saídas aqui, ó. TB saídas. Ó, TB saídas, o nome dela. Então a tabela dinâmica de saídas, eu vou inserir tabela dinâmica de saída no planilha existente. Cuidado para não colocar essa planilha existente uma em cima da outra que você perde. Então são todos os valores. Se eu quiser a média, eu venho aqui, configuro, coloco média. Você tem que praticar isso aqui. Então a média de saída é essa. Mas não faz sentido, né? Eu só estou mostrando para vocês. Feito isso, ó, aí eu venho para um dashboard. Que aqui eu fui fazendo uma parte, digamos, gradual, né? Do dashboard. Uma tabela de entradas e saídas. Enfim. Aqui não vai... Um dashboard 2, ó, já mais bem estruturado. Deixa eu fechar esse aqui. Esse dashboard versão 2 ele mais bem estruturado. Então, por exemplo, aqui ele já tem um dashboard, ó,
que eu criei aqui, né? Pousada do Zé. Aí, ó, desde 2018, a data de hoje, né? Então eu quero saber, ó, eu quero avaliar o ano de 2018. Ele já faz aqui, ó, faturamento bruto e gastos no mesmo tempo, né? Então ele vai comparando aqui, ó, quanto foi faturado e quanto gastou, né? Sempre, obviamente, no positivo, é o que se espera, né? Um comparativo do faturamento por aplicativo, isso só em 2018, né? Então isso aqui é um exemplo do que se pode ser feito, né, o que vai ser feito nesse curso, certo? Então, por exemplo, aqui a gente criou um esqueleto do dashboard, né? Por exemplo, a receita total, aqui está aparecendo esse valor. Como é que eu sei esse valor? Simplesmente eu vou apagar isso aqui. Simplesmente isso é uma célula que eu coloco. Isso aqui vai ser igual a quem? Lembra que eu calculei o total de vendas? É só clicar aqui, ó, e dar um Enter. Pronto, então ele já traz o valor total. Uma vez que eu adiciono aqui uma nova entrada, digamos, uma nova reserva, né? Reserva 106. Desculpa. Deixa eu ver se ele aqui. Assim. Deixa eu ver se ele aceita. Certo. Reserva 106. Qual foi o período? Né? Dezembro de 2020. Então é 36, né? É claro que isso aí você não vai decorar, né? Que o cara tá fazendo aqui, se dezembro foi janeiro de 2021, aqui vai ser 37. Mas ele não vai achar que não tem esse cara lá, né? Vou botar 36. Novamente. Deixa eu ver se ele não achou aqui. Aqui tem uma lista. É porque essa lista aqui está errada. Aqui é para ir até o código do período. Eu criei uma validação aqui. Essa validação aqui não deveria existir. Ou se existe, não está certo. Eu vou segurar isso tudo. Mais uma vez, esse assunto da aula do curso passado. Vou vir aqui em validação. Validação de dados. A seleção contém algumas células sem configuração de validação. Deseja estender. Deixa eu ver aqui. Período de B2 até B13. Não é período. Ó, por isso que não está indo, né? Porque na verdade é para pegar isso aqui, ó. Até 36. Então agora, quando eu coloco 36 aqui, o final da minha tabela, isso é como se fosse um banco de dados, né, gente? Aí ele, ó, aceitou o 36 e já sabe que o 36 é dezembro de 2020. É só vir aqui em período. Isso aqui é uma tabela, ó, TB período, né? 36 significa dezembro de 2020. Então, eu tenho aqui uma reserva, digamos, de R$500. Né? Qual foi no aplicativo? No aplicativo 2. Que aplicativo 2 é esse? Está aqui na tabela de aplicativos. O aplicativo 2 é o app02. Sei lá, podia ser Airbnb, Booking, isso é um simulado, né, gente? Então, botei aqui R$500. Ok. O que é que vai acontecer com isso? Quando tu vir aqui na tabela dinâmica de entrada, o valor aqui aumentou. Se você olhar aqui, ó, 500, na verdade ele precisa ser atualizado, né? Você colocou esse valor 500 aqui. Tudo bem, eu venho aqui na tabela dinâmica, atualizo ela. Se o meu computador não travar agora, foi para 99.274, aumentou o valor. Automaticamente, se esse valor aumenta, na verdade eu posso vir aqui nas tabelas dinâmicas, cadê? Sempre que eu quiser atualizar, faz atualizar tudo, que onde existir ele atualiza, né? Então a média já atualiza automaticamente. No meu dashboard, isso aqui aumenta, né? O meu dashboard aqui aumenta e esse dashboard aqui também aumenta. Essa receita aqui eu estou pegando de outro lugar. Eu estou pegando de valor TD, entrada, saída. Porque esse dashboard aqui é de outro conjunto de informações, tá? De outra forma aqui de entrada e saída.
que eu fiz. Tá? Então esse dashboard aqui, digamos assim, na aula eu, por exemplo, iria quebrar isso aqui em duas atividades, né? Esse entrada e saída aqui já é outra tabela, tá? Que eu criei de outra forma já. Criei como entrada de fevereiro de 2018. Por quê? Eu criei aqui sem essas tabelas de apoio, vamos dizer assim, né? Eu criei aqui entrada e saída, ó, já com todas as informações, ó. Tipo, entrada, fevereiro de 2018, valor, aplicativo, gasto, tudo bem. Tipo, saída, ó. Quer ver? Ó, saída, abril de 2018, babá, né? Então, daqui em diante é como se fosse uma outra análise, né? Daria para eu ter feito isso em dois arquivos separados. Na aula, provavelmente, vou lembrar disso. Fazer. Então, aqui várias análises, né? E esse dashboard aqui, na verdade, está dando 28 mil, porque ele está vendo aqui da tabela de entrada e saída, ele está vindo daqui, ó. Ele está vindo daqui, ó. 28 mil. E por que está dando 28 mil? Porque eu selecionei 2018. Se eu desselecionar, ó, vai dar 98 mil, que é o valor lá de geral, né? Inclusive essa tabela aqui tá feia, né? Esse gráfico aqui tá feio, né? Eu não preciso ter esse eixo vertical. Né? Aqui tá dando 98 mil agora, né? Porque os dados são o mesmo, só fiz de forma diferente. Eu criei aqui nesse entrada e saída tudo junto, entrada e saída junto, e a tabela dinâmica aqui. E eu não criei essas tabelas de apoio, mas é algo que você pode criar que fica mais organizado, se você não quiser fazer isso aqui, mas você pode fazer dessa forma mesmo, né? Lançando todos os movimentos que você está tendo aí de um negócio seu, né? E criando aqui as tabelas dinâmicas, ó. Por exemplo, aqui é a tabela dinâmica de entrada e saída por ano, né? E aqui o total. Isso é uma tabela dinâmica, isso é uma tabela dinâmica com filtro, isso é uma tabela dinâmica. Veja que toda vez que eu filtro aqui, ó, que eu diminuo aqui, eu tenho, ó, o meu ganho total e a saída no ano, por ano, né? E aqui o meu ganho total e a saída total. Veja que aqui eu tenho o que? Por aplicativo. Aqui eu tenho o que? Os gastos por área de gasto, por tipo de gasto. Mas se você vier aqui nesse camarada, ó, onde é que ele tira esses 98 mil? Quando tu clica aqui em cima, ele diz ó, de onde vem. Na verdade, ele está pegando de uma tabela dinâmica, esse infodados, tabela dinâmica que ele escreve para a gente, um valor lá em TD entrada saída, que está em A3 tipo entrada, ou seja, TD entrada saída, esse cara aqui, ó, tá aqui. Se tu olhar o nome dessa tabela dinâmica, ó, é TD entrada saída. Então, essa informação aqui está em TD entrada saída. Certo? Que é essa tabela dinâmica aqui. Beleza? Na verdade, ele vai pegar esse cara aqui. Eu posso misturar os dois conhecimentos que eu estou mostrando para vocês. Né? Vocês podem fazer isso em dois arquivos diferentes. Mas, por exemplo, para pegar o valor total, eu prefiro criar uma tabela dinâmica só com o valor total. Que é o que está aqui. Ó. Que é o que foi feito aqui. Mas você pode também pegar esse valor daqui. O problema é só um. Porque quando você clica aqui, por exemplo, vou apagar ele. Ó. Vou dar isso aqui é igual. Eu vou vir aqui em TD entrada e saída. Isso aqui. Ele coloca para mim. Eu não escrevi nada daqui. Aí ele traz. Mas, quando eu boto aqui 2018, ele filtra. E aqui já é a receita total de 2018. Né? Aqui eu não fiz nenhum filtro. Mas, lembre, sempre vai buscar a informação que tá na fonte. Ó, na fonte está 28 mil. Por quê? Porque eu marquei 2018. Uma vez que eu filtro aqui 2018 nesse item, lembrando que isso aqui é uma segmentação, assunto passado. Eu estou falando hoje rápido aqui, gente,
mas só para dar uma apresentação para vocês do curso, né? Obviamente eu vou explicar isso melhor, mas veja que o conteúdo já foi dado. Algumas coisas aqui já foram dadas, né? Aqui ele só traz o ponto em 2018, só 2019, só 2020. Se eu não quiser desmarcar, ele traz os 3. Veja que em 2019 eu tive aqui um espaçamento maior, né? Foi ganho mais em 2019, né? Isso aqui não são valores necessariamente reais, mas para se ter só uma comparação, beleza? E aqui, ó, tanto por como é que fez esse gráfico? Isso aí a gente vai ver na aula, não é o que eu estou mostrando hoje, beleza? Então, pessoal, é isso aí por hoje, beleza? É isso aí por hoje, só para mostrar a vocês. Se alguém quiser falar, ter alguma dúvida, pode falar. Mas eu vou abrir aqui, amanhã eu envio para vocês um link para a inscrição desse curso, né? E assim, vai ser muito, as primeiras 2 aulas pautadas aí em desenvolvimento desses gráficos, né, dinâmicos no Excel, que é um fortalecimento do curso anterior, essas primeiras aulas. Não vou nem salvar esse aqui para não... Então a gente vai criar esse dashboard aqui com mais calma de avaliação, até que eu pedi para... Trabalhei com ele, né? Vamos focar muito na criação desses dashboards, tá? Mas como vocês viram aqui no curso, não é só isso. A ideia é trabalhar com todos esses assuntos aqui. Então, digamos que as 2 primeiras aulas vai envolver isso aqui. Depois eu vou ter uma aula para esses 2 assuntos. Não, 2 aulas aqui. Então, vou ter aqui 4. Talvez em uma aula eu traga já isso aqui tudinho. Uma aula completa, até porque a de hoje já vale, né? De certa forma. Em uma aula eu trago isso aqui. Uma aula para esse, que é mais assunto complicado. Uma aula para esse. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí é o que eu disse a vocês, né? No mínimo essas 8 aulas. Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Beleza, pessoal? Se alguém quiser falar, amanhã eu atualizo vocês contra o conteúdo, contra a inscrição, tá, desse curso. Tranquilo? Então até a próxima, para os que forem fazer o curso. Eu acho bastante interessante. Valeu, João. Até a próxima. Massa. Amanhã eu mando para os grupos aí da gente o conteúdo. Valeu, galera. Um abraço. Vou finalizar aqui a aula.